Seja muito bem-vindo! Tá começando mais um episódio do AlmaiCast, um instrumento que tem como objetivo principal informar para incluir. Você sabe, né? O AlmaiCast é o maior instituto de neurodesenvolvimento da Baixada Santista, infanto-juvenil de toda a Baixada Santista, que já é referência em todo o Brasil. Antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, se inscreva aqui, toque o sininho para ficar por dentro de todas as informações voltadas ao neurodesenvolvimento infanto-juvenil e lá no Instagram, @Instituto Almai. Siga também para ficar por dentro de todos os eventos e de todas as campanhas que o Almai promove para você e para todas as famílias neuroatípicas da Baixada Santista e também do Brasil. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. A gente vai falar da comunicação e também do neurodesenvolvimento, o que isso impacta na comunicação e também no comportamento da criança e do adolescente neurotípico. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe duas convidadas especiais. A gente vai falar com a fonoaudióloga Emily Costa e também com a psicóloga Marcele França. Sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Obrigada. As duas profissionais do Almai, né, do Instituto Almai, a gente sabe que se comunicar, a comunicação é a arte de se tornar comum, mas como se tornar comum quando se há um diagnóstico, né? Quando há uma neurotipicidade, quando, de repente, a criança tem um diagnóstico de TEA, por exemplo, do transtorno espectro autista, e os pais não sabem como é que aquela criança se comunica muito bem. É muito importante a gente esclarecer sobre isso, falar do comportamento, né, entre as relações entre o comportamento, entre a comunicação, principalmente quando essa família recebeu um diagnóstico. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar falando, né, Marcele, dessa questão do comportamento. Como é que a gente pode analisar e avaliar os comportamentos da criança e do adolescente com a neurotipicidade, com um diagnóstico, por exemplo, do TEA? Fala pra gente, seja bem-vinda. Obrigada, Marcela, obrigada pelo convite. A comunicação, ela é um comportamento, né? Então, ela é algo que pode ser observada, ela acontece dentro de um contexto e ela é reforçada, né? Na grande maioria das vezes, ela é reforçada de certo modo. Então, crianças dentro do espectro, né? Elas normalmente usam comportamentos desafiadores como forma de comunicação. Principalmente quando elas não têm ainda essa habilidade de comunicação funcional. Então, a gente trabalha justamente em cima disso, né? Trazendo essa comunicação funcional para a criança, enfim, para o indivíduo, para que ele se comunique de forma clara, para que ele consiga dizer as suas vontades, impor as suas vontades, né? Enfim, se comunicar para que esses comportamentos inadequados diminuam cada vez mais. E a Marcele falou de uma palavrinha mágica, né? Comunicação funcional, né, Emily? Como que é que que a fonoaudiologia e a psicologia se conversam e se encontram para potencializar esses resultados da comunicação funcional? Então, geralmente quando a gente tá na clínica, né, na UMAI ali, né, então a gente recebe muitos pacientes, muitas crianças, né, e nós temos, acho que um dos principais pontos, assim, que a gente vê quando a gente recebe ali as crianças são o atraso de fala. Eu acho que é um dos principais pontos que chamam mais atenção ali, né, eu vejo muitas mães, pais que chegam até a gente, né, na clínica, ali no momento de anamnese, sempre falando sobre, né? Então, assim, a comunicação funcional é quando eu consigo entender, né? E nem sempre a comunicação, ela vai ser verbal, necessariamente. Por exemplo, quando eu faço um gesto para você, você consegue me compreender, né? E isso se torna uma comunicação funcional. Nem sempre a comunicação, ela precisa ser oral, né? Dessa forma que nós estamos nos comunicando Verbalizada, né? Exatamente. Então, assim, nós podemos nos comunicar por diversas formas. Então, nós temos muitos meios de comunicação. Nós temos meios de comunicação por meio de gestos, por meio de choro, que acontece muito com a criança, né? Aquela historinha do quem não chora não mama, né? O choro da criança, ele diz muito a respeito da comunicação da criança, né? Exatamente. Então, a gente tem muitos meios ali de comunicação. E o nosso desafio ali dentro, né, da análise do comportamento mesmo, é a gente conseguir tornar essa comunicação o máximo possível juntos ali, né, a fonoaudiologia e a psicologia, para tentar tornar funcional, né, essa comunicação, né? Então, assim, a gente vê muito paciente sempre puxando o outro, né? Usa o outro como meio de instrumento para poder conseguir aquilo, né? E às vezes isso não é funcional, né? Então, aí, esse meio, aí a gente vai adaptando para uma apontar.
né? Que já é um ali dos requisitos que a gente espera ali para a comunicação dessa criança. Aham. E como você bem colocou, a fala é um dos grandes conflitos, talvez, né? Porque o pai e a mãe, às vezes, não receberam o diagnóstico do filho, e aí, quando ele percebe com 1 aninho, 2 aninhos, que o filho já não tá verbalizando papai, mamãe, aquelas palavrinhas básicas que a gente não vê a hora que o filho fale. Quando isso acontece, tem um marco, tem um momento especial? Como é que os pais podem avaliar esse momento, a importância desse momento? Olha, meu filho já está com 1 aninho e meio, não balbucia, não fala. Qual é o ponto principal que a gente precisa estar alerta para buscar um profissional? É importante a gente falar sobre isso, né? Sim. É muito engraçado quando a gente fala sobre comunicação, que muitos pensam que começa literalmente quando a criança começa a falar, né? Mas a gente tem outras habilidades que vêm antes das habilidades Sim, comunicativas. aham. Então, por exemplo, a gente tem as habilidades auditivas que vêm primeiro. Então, assim, quando o bebê tá ali no berço, ele escuta a voz da mamãe e ele busca no berço, assim, com aquele contato mesmo, sabe? Quando o bebê começa a chorar, escuta a voz, seja do pai, da mãe, aquele que é responsável por ele, e ele se acalma, isso também é um meio de comunicação Sim, também. sim. Então, assim, nós temos essas habilidades comunicativas, ou habilidades auditivas, né? Também a serem adquiridas. E depois, ali entre os 6 meses, 8 meses, o que a gente espera do desenvolvimento é que o bebê comece a balbuciar. Então, ali, antes do balbucio, tem as vocalizações, né? Que aí começa aquele né? Que o bebê faz, né? Aham. Que é bem característica, muito bonitinho, né? E aí a gente depois vai ter o balbucio ali em torno dos 6 meses, 8 meses, né? As vocalizações vão começar ali em torno dos 3, 4 ali. E aí os balbucios são sempre aquela junção ali, né? Sempre de uma sílabazinha, né? Então a gente vai ter um bababá, um mamamá, o papapá. Isso a partir dos 8 meses. Isso a gente está falando 6, de uma 8. criança típica. Ou de uma criança, talvez, que não tenha um diagnóstico, né? Isso. Porque o desenvolvimento, ele pode, no caso de uma criança típica, né? Ele pode ser não linear, né? Ele não vai seguir ali uma coisa, digamos assim, de uma forma linear, né? O nosso desenvolvimento, às vezes, a criança vai evoluindo e depois sempre os pais chegam pra gente, né? Com aquela queixa de, ai, começou a falar e depois parou, não fala mais. E eu fiz essa pergunta justamente para a gente sinalizar, né? Por quê? Porque a partir de tal tempo, de tal período da criança, 6 anos, 6 meses ou 8 meses, se não apareceu nada disso, a que ponto que eu preciso buscar uma ajuda, que eu preciso buscar profissionais do AMAI para me orientar e para buscar, de repente, um diagnóstico? Porque é importante, depois a gente vai falar sobre a questão da intervenção precoce, né? O quanto antes a gente diagnosticar a criança com algum transtorno, melhor são os resultados para que ela desenvolva nesse diagnóstico. Não é isso, Marcela? É importante falar sobre essa questão também? Isso mesmo. Como a Emily falou, né, existem vários comportamentos que podem ser observados no início da vida, né? O contato visual, a interação social. Então, hoje, pelo DSM-5, né, segundo o DSM-5, que é o livro de transtornos, o livro de diagnóstico, né, dos transtornos mentais. É como se fosse um CID? Isso, o CID, ele, na verdade, é internacional, né? Sim. O DSM-5 é americano. Perfeito. Então, segundo o DSM-5, existem dois pontos, né, cruciais ali para o diagnóstico, que é a comunicação social e comportamentos repetitivos. Então, assim, no início da vida a gente pode observar alguns comportamentos, né? Tem o flapping, que é os movimentos repetitivos, né, que a criança faz com a mão, ou às vezes é a dificuldade no contato visual. Até bem no inicinho mesmo, quando a criança está amamentando, né? Se ela evita esse contato visual com a mãe, se ela não tem essa forma, né, de comunicação social, já é um alerta. Mas Sim. é claro que o que a gente fala aqui, como a Emily falou, né, nada é linear, né? Então, o que a gente fala, ele serve como alerta, mas é muito importante buscar um profissional, né, para que esse diagnóstico seja ali Preciso, né? Isso. Preciso. E o Almai está sempre de portas abertas justamente para isso, para que esclareça dentro de um multiprofissional, do atendimento multiprofissional. Por isso que hoje a gente conversa não só com uma psicóloga, mas também com uma fono. E lá no Almai a gente tem diversos profissionais, como TOs, psicopês, enfim, tantos profissionais para entender qual é a necessidade, se de fato, qual é o diagnóstico no primeiro momento e qual é o apoio que esse paciente precisa nesse tratamento.
não é? Porque a gente sabe que é multidisciplinar, não é? Seja qual for o diagnóstico, ele é multidisciplinar, não é, Sim, sim. Emily? Tanto que a gente trabalha ali como equipe multi, né? Então, assim, todo mundo se complementa ali na área, né? Então, às vezes, o meu trabalho, para que eu possa trabalhar, eu vou precisar da psicóloga ou do psicólogo para poder dar uma continuidade. Às vezes, para eu poder fazer, às vezes, uma certa demanda ali de MO, de motricidade orofacial, que envolve os músculos da face. Eu vou precisar ali também da TO ali envolvida. Às vezes a gente tem um paciente também que tenha uma busca oral. Então, todo mundo ali está muito envolvido. Às vezes vai chegar um paciente pra gente que vai ter uma dislexia e a psicopê vai estar ali, muito presente ali também. Sim. E é importante a gente falar, a gente tem o teste do pezinho, tem o teste do olhinho quando nasce, mas não tem o teste da fala, porque isso vai acontecer num período da vida, né? Mas o fato de a Marcele ter falado, o bebê tá olhando para a mamãe, ouvindo a voz da mamãe, já estar atento até a memória olfativa do bebê, né? De ele sentir o cheirinho do leite ou o cheirinho da mamãe, até porque ele ficou 9 meses ali dentro. Isso tem tem sinais, né? De alertas que o bebê sabe que está chegando perto da sua mamãe, enfim, que a mamãe está por ali. Por que é tão importante a gente avaliar precocemente um diagnóstico, né? A gente ter precocemente um diagnóstico, porque às vezes a gente fala assim, a gente sabe que no Almaia, a partir de 6 meses, já tem pacientes ali sendo cuidados e observados, né? E para que o neurodesenvolvimento dele seja literalmente, tenha um resultado bem significativo. Por que é tão importante o diagnóstico precoce? Seja qual for o diagnóstico. É importante a gente falar sobre isso, né? Sim, claro. Nos primeiros anos de vida, né, da criança, é onde ela tem uma maior neuroplasticidade, né, ou plasticidade neural, que a gente fala. Então, ela tem uma maior capacidade de adquirir habilidades novas, né? Então, é muito importante que a gente haja naquele momento, né? Esse momento dos primeiros anos são cruciais, assim, para a aquisição de novas habilidades. Então, quanto mais cedo a criança iniciar a intervenção, ela vai ter mais sucesso, né, de alcançar o seu potencial. Ou seja, a criança com 6 meses, às vezes, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista, dependendo do nível de suporte, ela tem dificuldade com um abraço, não é isso? E se eu tenho uma criança com 6 meses, que a gente consegue já trabalhar essas questões, ela vai se sociabilizar melhor? É isso, exatamente? Para a gente ser mais claro aqui com os nossos espectadores? Também, né? A gente fala de adquirir habilidades, são justamente essas habilidades básicas, né? Para depois passar para as mais complexas. Então, na comunicação, se a criança dentro do espectro, ela usa às vezes esses comportamentos desafiadores como forma de comunicação, a gente colocando essa comunicação nela, ela diminui esses comportamentos inadequados. E diminuindo essas barreiras, a gente consegue ensinar mais habilidades. Então, é uma cadeia, né, de intervenções ali que a gente vai fazendo, por isso também a importância da equipe multi, né? É muito difícil que um profissional só na sua área, de forma... Como que eu posso dizer? De forma individual. Isolada, isso. Ele tenha o controle de tudo. Porque o transtorno do espectro autista, ele afeta diversas áreas, né, do desenvolvimento. Sim, quanto outros transtornos também, né? Sim, também. Então, ele afeta diversas áreas, né, desse desenvolvimento. Então, o trabalho do psicólogo, em conjunto com a fono, em conjunto com o TO, é muito importante. Até para ele ter uma avaliação mais completa, né, uma avaliação 360 de todas as áreas. E uma intervenção também em conjunto. E como é que vocês fazem essa intervenção juntas no início desse diagnóstico, Emily? Então, quando o paciente chega para a gente na UMAI, a gente vai dar início ali, né? No primeiro mês, a gente vai ter a criação de vínculo ali com o paciente. E no meio da criação de vínculo ali do primeiro mês é quando a gente vai começar a dar início aos protocolos, né? Então, assim, os protocolos que a gente utiliza na área de fonoaudiologia o PROC e o ABFW, né? E a gente também tem outros protocolos também, de acordo com o que a gente for analisando ali, né? O paciente, né? Conforme a gente for criando o vínculo ali e a gente for vendo a necessidade que o paciente tiver. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente que eu vejo que ele tem uma certa hipotonia ali na região facial, ali do rosto. Então, hipotonia, eu quero que você seja mais clara com o nosso espectador, porque eu mesmo não sei o que é. Não.
Pode, por favor. Exemplo, quando a criança ela tem dificuldade de mastigar, por Aham. exemplo, uma dificuldade para deglutir, né, para engolir ali. Uhum. Então aí a gente vai indo mais a fundo com alguns outros protocolos, mas tudo vai de acordo com o que a gente for analisando ali e conhecendo ali a criança, né, que a gente está atendendo. Então, assim, o PROC, ele é um protocolo de observação comportamental. É bem engraçado quando a gente fala esse nome, tem gente que até pensa que é um protocolo de psicologia. Tem um pezinho lá, mas não é. É um protocolo do Jaime Zorzi, né? Ele é um fonoaudiólogo. Uhum. E nesse protocolo a gente vai avaliar 3 tríades, né? Então a gente vai avaliar as habilidades comunicativas da criança, a compreensão verbal dela, né? Se ela compreende o que está sendo dito para ela, e também as habilidades cognitivas da criança. E a gente também vai avaliar as habilidades cognitivas no sentido como que essa criança brinca, como que ela se relaciona com o simbolismo ali, né? Ela brinca com frutinha, ela leva a frutinha até a boca, faz aqueles sons onomatopeicos, né? De nham, 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 que delícia! Então, você tem toda essa brincadeira, né? De pegar a boneca e falar, eu vou colocar a boneca para dormir. Brincar lúdico, né? Isso, É o lúdico, né? exatamente. O lúdico que educa, né? Exatamente. E é através dele que a gente vai conquistando todas as habilidades. E é muito engraçado, né? Que tem muitos pais que acreditam que é só brincar, mas é através do brincar que a gente consegue muitas habilidades. Sem Muitas. dúvida, sem dúvida. Desenvolver. A gente vai falar já já dessa questão da família, mas tem um termo que é generalização. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso de forma mais clara e concisa. O que é a generalização, né? E por que ela é tão desafiadora? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Então, dentro desse processo, né, de aquisição de habilidades, como a Emily falou, a gente tem a criação de vínculo, a avaliação, a intervenção. E depois desse processo, né, depois que a criança já adquiriu a habilidade e ela já tem esses comportamentos dentro de clínica, a gente precisa levar essas habilidades adquiridas para o ambiente externo. Então, ela precisa ter esse comportamento de apontar, por exemplo, né? Em casa, na escola. Senão, essa comunicação, ela acaba não sendo, né, tão necessária. Porque se ela só vai ter aquele comportamento na clínica, né? Sim, ou seja, uma continuação, né? Importante continuação. que, como a Emily comentou da tríade, né? Que seja Isso. em todos os lados, de todas as formas, a criança seja estimulada a praticar, né? A ter essas atividades que a conduza para esses hábitos, né? Isso mesmo. E a generalização da habilidade é justamente isso, né? A criança ter a capacidade de emitir esses comportamentos, né? De mostrar essas habilidades em diversos ambientes. Então, em casa, na escola, na clínica, enfim. E a generalização é muito importante para que a criança realmente insira essas habilidades adquiridas no seu cotidiano, né? E por que é tão desafiadora, Emily? Porque às vezes a gente não tem essa continuidade, a família às vezes não entende ou não tem tempo, né? Por isso que é importante que a família esteja intrinsecamente ligado ao acompanhamento do neurodesenvolvimento infanto-juvenil, né? Ou seja, da criança ou do adolescente, para que seja feita uma continuidade, porque senão o resultado não é tanto quanto esperado, não é? Sim. O que é muito importante é que a gente sempre fala muito, né, nas nossas reuniões, é que, acho que assim, 50% clínica e 50% família. Então, assim, o nosso trabalho é feito com muita dedicação, muito amor. Eu acredito que todo mundo que chega até a UMAI tem muito essa identificação, né, com o propósito, né, que a UMAI tem mesmo de proporcionar ali um atendimento humanizado, né. Então, eu acredito que, assim, a gente precisa passar uma orientação para a família, mas acolher também. Então, eu acredito que quando você consegue acolher ali a família, e a família consegue ali se sentir acolhida e sentir que pode buscar você, fica bem mais fácil você passar as orientações do que deve ser feito em casa, né? Então, assim, o que a gente passa em casa? São coisas específicas que o fonoaudiólogo faz em atendimento? Às vezes não. Às vezes você vai passar uma orientação, por exemplo, eu como fonoaudióloga, né? Eu tinha um caso de uma paciente que ela estava com um pouquinho de dificuldade de ampliar o repertório dela na categoria de alimentos. E aí eu falei pra mãe dela que toda vez que ela fosse no mercado, levasse a filha dela junto e pedisse para ela pegar algum alimento. Óbvio, próximo dela, para que ela não perdesse a criança no mercado. E isso ajudou muito, essa experiência. Então, foi até o que a Marcele falou, né? Sobre a importância de generalizar, né? Então, assim, é feito em clínica? Mas se for feito só lá, de forma isolada, dificilmente essa criança vai levar para a vida dela. Ela vai
fazer em casa? A gente não sabe, né? Então a gente precisa mesmo dessa ajuda da família, né? E às vezes, um exemplo também é escola também, né? E por isso que a gente tem a AT também, né? Aham. O acompanhante terapêutico, que ajuda a gente também a generalizar esses comportamentos na escola também. É a tríade, né? Não tem Isso. jeito. Se você faz em casa, na clínica, é importante que Sim. desenvolva tanto na escola quanto também na família, dentro de casa, no dia a dia. Agora, vocês têm outros cases, né, Marcele? Porque a gente conversa com os pais e é tão gostoso quando a gente ouve do pai, assim, do pai, de uma mãe, do avô, às vezes do avó, que acompanha muito de perto o desenvolvimento da criança. Fala, olha, meu filho há 2 anos não falava e agora ele já se comunica, porque a comunicação, como a gente colocou no início, é a arte de se tornar comum. E hoje ele desenvolveu aqui no Almai uma comunicação mais assertiva, mais precisa. Esses cases são comuns lá no Almai, graças a Deus, né? São diários. Compartilha com a gente aqui alguma história. Sim, graças a Deus. É muito satisfatório, né, enquanto profissional. Eu imagino que seja de grande alegria também por parte da família, Para os né? pais, é assim. Sim, ver aquela criança desenvolvendo, né, adquirindo habilidades ali que antes fossem, enfim, utópicas, né, às vezes, Aham, talvez, né, na aham. cabeça dos pais. E a gente tem muitos casos, né, disso. Recentemente, uma mãe saiu da nossa unidade para ir para uma unidade um pouquinho mais próxima da casa dela, né? E ela trouxe esse relato, né? Nossa, quem vê a paciente hoje, né? Quem vê ela hoje não acredita, né? Que ela adquiriu tantas habilidades, que ela tem se comunicado de forma tão funcional, que ela tem aceitado novos alimentos, que ela tem conseguido, enfim, se comunicar Se mesmo, né? sociabilizar, né? Sim, Porque a comunicação sim. sociabiliza, né? Sim, e é muito satisfatório para nós, assim, é de grande alegria mesmo. Imagino que seja, porque a gente sente isso, a gente vivencia isso. Eu tenho certeza que vocês, muito de perto, todos os profissionais lá no Almai, têm essa satisfação de ouvir esses testemunhos, né? Esses depoimentos dos pais dizendo: olha, meu filho em 2 anos não falava, há 2 anos não falava, e em 2 anos teve um desenvolvimento. E é tão pouco tempo, né? Por isso a importância da intervenção precoce, né, gente? É importante a gente ressaltar aqui nesse episódio, pai e mãe, o quanto antes, né? Eles puderem buscar profissionais, né? Buscar o Almai para ser atendido ali e ter uma assistência, ter não só uma orientação parental, porque às vezes os pais não sabem o que fazer, né? Mas que sinais, né? Difícil às vezes a família entender e perceber que tem algo errado. Quais os sinais que a gente pode alertar aqui? Elencar pelo menos 3 sinais que chamem a atenção dos pais e responsáveis para que busque atendimento e busque profissionais para auxiliar nesse tratamento voltado ao neurodesenvolvimento. Queria que vocês elencassem, pelo menos cada uma de vocês, 3 sinais. Olha, Marcela, eu acho que isso é um sinal bem importante para que a família busque ajuda. Por favor, Emily. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo principal, assim. Criança atingiu ali 1 ano de idade, não apresenta nenhum balbucio, ou balbuciava e ainda continua, mas a criança não está emitindo palavras de forma telegráfica. O que seriam as palavras de forma telegráfica? São aquelas palavras que geralmente quem vai entender são as pessoas que vivem no círculo da criança, né? É aquele jeito bem criança de se falar, Por sabe? exemplo, o nome do irmão é João, mas ele chama de Tito. Porque a Isso. criança sabe que aquele ali é o Tito. Isso é muito comum em todas as crianças, né? Sim, Que vira sim. um apelido da família, né? Isso mesmo. Então, assim, isso chama muita atenção pra gente. Chegou 1 ano ali de idade, a criança não tá apontando pro que ela quer, a criança não tá ali, parou de balbuciar, ou ela não tá mais fazendo palavras curtas ali, palavras simples, como mamãe, papai, água, gato. Então, é algo que já chama a atenção da gente. E também, claro, o fato também da criança não manter ali o contato visual também, isso é muito importante, porque assim, toda numa escala ali de desenvolvimento de fala e linguagem, o que a gente espera mesmo da criança é um contato visual, um apontar, uma imitação da criança, seja ela motora total, global ali, né? E depois a gente espera ali uma imitação ali mais restrita ali, né? De fala mesmo. Sabe quando você dá um modelo para criança, ela imita? Exatamente.
Depois a gente espera que a criança consiga emitir palavras curtas, depois palavras um pouquinho mais longas, né? Palavras ali monossilábicas, dissilábicas ali também. E a gente espera também que a criança consiga também começar a fazer frases simples, depois frases um pouco mais longas. É esse o desenvolvimento que a gente espera de uma criança. E até que idade a criança precisa ter todo esse desenvolvimento aí, né? Então, assim, o que a gente espera? 1 ano, palavras simples, né? Curtinhas, como eu disse, papai, mamãe, água, gato. Então, assim, vovó, vovô, né? E ali, 3 anos, a gente espera que a criança já esteja fazendo frases bem simples ali, né? Ali em torno de 4 anos, ali, o que eu espero ali da criança? Que ela faça essas frases simples, né? Mas que ela já comece ali com uma pronúncia um pouco mais correta, né? A gente não espera a noção ali de tempo ali, né? Mas que ela já tenha uma noção ali do presente, do agora, né? Então são coisas assim que a gente espera no desenvolvimento da criança. Então, assim, criança não fala a partir de 1 ano. Isso é um sinal de alerta que a gente tem que estar sempre muito atento. Não tá falando, não tá fazendo contato visual, não tá apontando. Isso é algo que chama muito a atenção da gente. E é importante a gente ressaltar, porque às vezes a família fala assim, não, mas eu também era assim. Mas o pai dela também era assim, a mãe também dificultou, demorou para falar. Às vezes, a mãe tinha um diagnóstico e não foi precocemente resolvido, né, diagnosticado. Então, é importante, né, a gente ressaltar qualquer sinal, a gente ficar alerta e buscar o Instituto Omai, né, para profissionais, para tentar, para literalmente acompanhar, fazer um acompanhamento com essa criança. Lembrando que, muitas vezes, a família acha que o filho vai melhorar. Não, não falou até agora 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. Ah, não, mas daqui a pouco ele começa. Quando começar, a gente ouvia muito isso antigamente. Quando começar a falar, não vai parar mais. Espera aí, vamos trabalhar numa intervenção precoce? Vamos ver o quanto antes a gente pode buscar resultados para que essa criança tenha um desenvolvimento, né? E às vezes não é um diagnóstico, às vezes de fato é um atraso, né? Mas que comum a gente sabe que pode não ser. Então é importante a gente ficar atento. Marcele, para a comunicação, o que a gente acha dentro da área da psicologia do ABA, né? O que a gente pode alertar e deixar de sinais aqui para os responsáveis? É isso mesmo, além disso que foi dito, né? Tem também o atentar-se ao nome, que é muito importante, né? Ali entre os 6 a 12 meses, a criança já precisa se atentar ao nome, né? Então, olhar, ter alguma intenção comunicativa, né? Dos 6 aos 12 meses, ou seja, antes de um aninho, se eu chamar pelo nome do bebê, ele já atenta, é isso? Esse mesmo. É um sinal. Você falou também, né, que os pais muitas vezes demoram, né, para levar num profissional, talvez para aceitar, né? Acham que há uma normalidade dentro daquilo. Sim. E que às vezes pode ser que não haja, pode ser que de fato um sinal, um alerta, né, para que busquem profissionais, para que ajudem, né, a desvendar às vezes um diagnóstico, mas seja qual for o tratamento, né? É muito comum isso, principalmente porque os pais, eles passam por um processo parecido ao do luto, né? Então, eles ficam ali numa fase de negação. Então, não, eu também era assim, ou meu filho também era assim, ou, ai, não. Tem pais até que partem para outros tipos de intervenção ali, que a gente diz... um pouquinho mais conhecidas, né? Como a gente fala do senso comum. Então, às vezes, bebe água da chuva, coloca o pintinho, né? Pra piar perto da criança. Então, tem muitos pais que vão para esse lado justamente pela dificuldade de aceitar, às vezes, né? Que tem alguma coisa de errado. Ou que possa haver algo de errado, né? De errado. Isso. Sim. Possa haver algum diagnóstico, sim. E o importante é você o quanto antes, né, precocemente, a gente sabe o quanto a intervenção precoce pode ajudar e pode contribuir no desenvolvimento de uma criança, porque a gente precisa entender que as crianças vão crescer e vão se tornar adolescentes e vão se tornar adultos. Será que esses problemas, né, podem crescer com eles? Isso é muito comum, né? A gente vê que a criança podia ter um desenvolvimento muito melhor, até da sociabilidade, porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando da vida como um todo, como eu me torno comum com o outro, né? Então, quanto antes a gente intervir, né, a intervenção precoce ela é fundamental em qualquer diagnóstico. Em qualquer diagnóstico, qualquer CID, né, qualquer transtorno que seja, né? Sim.
Sim, exatamente. Ainda mais no transtorno do espectro autista, né? Então, assim, nós acreditamos que quanto mais cedo a gente conseguir ali, né, conseguir o diagnóstico, ou mesmo a investigação, porque também quando a gente entra nesse período de investigação, a criança também começa a dar início ao processo de terapias, né? Então, aí a gente vai criar aquele vínculo ali, fazer uma contribuição também, né, ali nos relatórios, né, caso o neuro solicite, né, a família também. Mas é muito importante, porque assim, a gente tem as podas neurais, né? Foi como a Marcele falou também da neuroplasticidade. Então, nós temos as podas neurais, né? Então, a gente tem aos 2 anos, 7 anos, 12 anos. Então, são podas muito importantes aí no neurodesenvolvimento da criança. Como é que Então, funcionam essas podas? as podas é como se fosse uma varredura ali Uhum, para a gente poder deixar o que é essencial para poder adquirir coisas novas, uhum, sabe? É como se sim. fosse uma varredura. Tenho coisas demais aqui na minha casa, sabe? Então vou fazer uma limpa e vou deixar só o essencial para a gente poder trabalhar com base naquilo. Uhum. É mais ou menos assim. Recentemente viralizou nas redes sociais uma família, tanto o pai quanto a mãe, fizeram a tatuagem do abecedário no braço para que a criança com TEA, né, o filho deles, não verbal, mostrasse de forma mais concisa, né, mais clara, o que ele queria de fato. E a criança aprendeu o abecedário, ela não era verbal, mas eles diziam, por exemplo, você quer mais ou não? E ele dizia M-A-I-S, ele apontava para as letras e se comunicava. Como é que as famílias podem se adaptar? Essa é uma das estratégias voltadas à generalização, né? Ou seja, eles tentaram se adaptar e entender como é que o filho se comunicava com eles? Como é que o filho podia se comunicar? É importante que as famílias entendam isso, né? Como é que o meu filho fala? Como é que ele entende? Ele fala, às vezes, não verbalmente, mas ele se comunica de outra forma. É importante que a família esteja intrinsecamente ligada a esse déficit, né, da verbalização na criança. É isso mesmo. Hoje, né, a gente, em clínica, a gente trabalha com análise funcional, né? Então, a gente sempre busca entender qual é a função do comportamento que a criança está emitindo, né? E aí, no Instituto Almai, hoje, a gente tem a oportunidade de fazer mensalmente orientação parental, né? Uhum, o que é Com os fundamental, pais. né? Isso, que é fundamental para que eles estejam a par do que está sendo feito na clínica, né? Para que eles possam continuar também as intervenções em casa. Então, a gente busca individualizar o tratamento, né? A intervenção ali para cada paciente. E a gente deixa esse pai a par do que está sendo feito, quais são as recomendações para casa. É a devolutiva? Ou A não? devolutiva, não, é diferente. Tá. Além da devolutiva, Ah, que legal. tem as orientações parentais mensais, então é feito com o psicólogo hoje no Instituto Almai e com a família. Se a criança tiver uma demanda a mais de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional, esse profissional também participa, né, das reuniões. Mas é uma reunião mensal e é muito importante para que os pais consigam criar estratégias, né, ter estratégias também para dentro de casa, para que essa criança consiga generalizar essas habilidades. E o diferencial do Almai, né? Um dos diferenciais do Almai, além da rede de apoio que a Emily já comentou, é exatamente essa questão. Orientar, né, de forma clara e concisa os pais e a família. O que pode ser feito para que juntos nós possamos ter um desenvolvimento importante daquela criança, não é, Emily? É fundamental essa orientação parental. Sim, porque na orientação parental é o momento ali da gente dar aquele feedback ali que às vezes a gente não consegue dar, né? Atualmente, agora, as nossas devolutivas são anuais, né? Então, assim, ficava um pouco difícil, né? Porque antigamente as nossas devolutivas, elas eram a cada 6 meses, né? Então, eu tinha uma devolutiva ao final do ano e ao meio do ano. Então, assim, até às vezes na correria ali, né? De um atendimento, entre outras, às vezes a gente não consegue passar tudo que a gente gostaria sobre aquele paciente para o pai no feedback ali quando a gente vai entregar a criança, né? Então, assim, é bacana mesmo a gente ter esse momento da orientação parental para que a gente possa ali tá orientando os pais, a gente poder ali ter aquela troca, né? Porque a gente também tem ali momento de reunião de equipe, então a gente pode traçar melhor ali o nosso plano. Às vezes a gente tá tendo ali algum comportamento inadequado do paciente, ou às vezes alguma demanda que a família traz pra gente. Então, a gente vai pensar junto, em conjunto, porque é assim que funciona a equipe multi, né? E a gente vai pensar em cima daquela demanda que a família nos trouxe e a gente pode trazer soluções ali na orientação parental. E é o momento também da gente escutar a família também, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Agora, para a gente concluir, eu queria que vocês deixassem algumas conclusões finais aqui e, sobretudo, esse alerta para os pais, para os responsáveis, ao primeiro sinal, né? Que está havendo alguma intercorrência na comunicação do filho, fazer a intervenção, ou seja, o quanto antes você interromper esse processo desse déficit, melhora o resultado. Vamos falar um pouquinho, Marcele, para a gente fazer essa conclusão aí? O que a gente pode deixar claro para os pais? Eu queria que você se comunicasse agora com os pais e responsáveis de crianças atípicas. É isso mesmo. Marcela, para concluir, hoje o assunto do transtorno do espectro autista é um assunto muito em evidência, em voga, né? Sim. Isso. E a disseminação desse conhecimento é muito bom, mas por um lado, eu vejo que acaba banalizando algumas... Como que eu posso dizer? Acaba banalizando muitas vezes no sentido do diagnóstico. Então, a gente vê hoje em dia na internet testes, vídeos no YouTube, muitos deles sensacionalistas, né? Então, faça esse teste. Se seu filho tiver esses 4, 5 comportamentos, ele é autista. Se seu filho não tiver esses 5 comportamentos, ele tem alguma coisa ali de diferente, de alerta. Tudo bem. A internet trouxe esse conhecimento, né? Mas é muito importante que os pais eles procurem a ajuda de um profissional especializado, né? Um neuropsicólogo, um neuro também, né? Para que esse diagnóstico seja fidedigno, para que seja feito os testes necessários, as avaliações necessárias e para que essa criança inicie o quanto antes a intervenção, né? Para que ela tenha sucesso aí na sua trajetória. Nesse caso, não só a criança, mas o adolescente também, e o jovem e o adulto também, porque hoje é muito comum tudo. Você tá com TEA, você tem TEA, você. E, gente, é algo muito sério, é algo que precisa ser pensado e estudado, buscado, literalmente, algo que precisa buscar muita informação e profissionais que estejam capacitados para, literalmente, diagnosticar e lhe dar um norte sobre isso. Porque não é só o diagnóstico, e a gente sabe que o diagnóstico não é o fim de absolutamente nada, mas é o começo. E o começo de um tratamento, de um acompanhamento, para que você tenha uma vida muito mais saudável, uma qualidade de vida muito mais efetiva do que simplesmente um diagnóstico. O diagnóstico ele não é o final, pelo contrário, ele é o começo de um acompanhamento. Então, aos primeiros sinais, né, de algo que possa estar fora das normalidades, se é assim que a gente pode dizer, busque profissionais, busque o Almai. O Almai está de portas abertas para atender as crianças, os adolescentes e até os jovens, porque o Almai atende de 0 a 17 anos. Então, as famílias que precisarem de algum apoio, converse com os profissionais do Almai. Eu tenho certeza que vai ser literalmente esclarecedor para vocês, o multiprofissionais que nós temos lá. E, Emily, conclusões finais para que a gente possa deixar aí para os pais. Aos primeiros sinais, você foi muito clara quando você falou, olha, desde os primeiros meses de vida, desde o olhar da criança, né, a gente já pode entender melhor se a criança está se comunicando bem através do olhar, mas são só alguns dos sinais. Eu queria que você deixasse essas conclusões e, sobretudo, um recado para os pais se atentarem a isso e buscarem atendimento. Sim, vamos lá. Eu acredito que quando a gente desconfia, né, de algo, assim, eu acho que ainda mais mãe, né, família mesmo, assim, né, eu acho que a gente precisa buscar algum profissional e eu acho que a gente não deve se desencorajar quando a gente sente que a gente precisa buscar essa ajuda, né? Eu vejo que muitas famílias, muitas mães, quando a gente recebe na UMAI, elas sempre falam, nossa, eu sempre senti desde o início, sentia lá no meu instinto coração. materno, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, sentiu que a criança se levou numa festa de aniversário, a criança escutou um barulho, estourou, às vezes, e a criança não olhou, não chorou, todo mundo se assustou com aquele som e a criança não emitiu nenhum comportamento. Barulho não incomoda a criança. Ou incomoda demais também, né? Exatamente, incomoda demais. Criança tem pouco interesse pelos brinquedos, a criança às vezes não tem um brincar funcional, acaba alinhando os brinquedos formando uma fileira ali, né? Você vê que a criança às vezes gira ali o brinquedo, dá várias funções ali que a gente não espera ali dentro do padrão, né? Por exemplo, um carrinho, ele vai andar, né? E às vezes a criança gira o carrinho com a mão, assim, né? Então, assim, eu acredito que
a todo o comportamento, assim, que a mãe vê e sentir, e às vezes tem criança na família e você sente que a criança tá fugindo ali do que se espera do desenvolvimento, é bacana buscar uma ajuda. Às vezes, não necessariamente o seu filho vai ter autismo. Às vezes a gente tem outras causas. Então, assim, às vezes a criança ela pode ter um atraso motor de fala, uma apraxia de fala. Então, assim, nós temos muitas causas, né? Então, às vezes, para esse atraso de fala, né? E, assim, eu sinto que muitas famílias, às vezes, sentem que quando a criança não fala, né, acredita que tudo tá perdido. E não. Fala e linguagem são duas coisas completamente diferentes, né? A fala tá muito ligada ao planejamento motor aqui, né? E a linguagem é a compreensão, né? Todo o meu contexto, a minha compreensão e tudo que eu tenho ali referente às coisas, né, diariamente ali. O dia a dia, No dia a né? dia, exatamente. Então, existem muitas formas de se comunicar e nem sempre vai ser de forma oral, né? Então, a gente pode se comunicar por meio de uma comunicação alternativa, a gente pode se comunicar por meio gestual, né? Tem Libras aí também, enfim. Troca de figuras, né? Troca de figuras, Os exatamente. signals, PECs. né? Os signals, os sinais, né? Isso, o famoso PECs. Então, assim, quando você busca um profissional ali qualificado ali, você vai conseguir uma ajuda. Então, acho que a gente não precisa esperar. E eu sei que é um processo de luto, foi como a Marcele falou, mas a gente precisa buscar o melhor ali, né? Para a criança, para o nosso filho, né? Então, acredito que se você sente algo, sempre busca um profissional. E é isso. E eu acredito que esse melhor não é só para o filho, é para toda a família, Exatamente. né? E o Almai está de portas abertas para a sua família, para receber você, para lhe ajudar, lhe orientar, orientar todos os envolvidos para que vocês tenham muito mais qualidade de vida. A gente falou aqui de comunicação, a gente falou hoje também de comportamento e comunicação, como a gente disse e repetiu algumas vezes, é a arte de nos tornar comum. O Almai, ó, tá de portas abertas e com o coração cheio de muitas coisas para entregar para você. Quando a gente fala de um signo, né, de um sinal, esse é um sinal universal e o sinal também lembrar que é importante lembrar que um filho com um problema ou com um diagnóstico vai crescer, vai se tornar um adolescente com um diagnóstico e um adulto com um diagnóstico, mas que esse diagnóstico não seja o fim e seja o começo de um acompanhamento, o começo de uma evolução, de um desenvolvimento. O Almai está de portas abertas para abraçar você, abraçar seu filho e sua família, para que juntos a gente tenha muito mais qualidade de vida. Espero que você tenha gostado. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo Obrigada. incrível e, sobretudo, esclarecedor. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E você também, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia, por ter nos assistido até aqui. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas, que eu tenho certeza que foi de grande valia esse conteúdo e pode ser de grande valia para outras pessoas também. Um grande beijo, a gente volta no próximo episódio com muito mais informação. E lá nas redes sociais, @Instituto Almai, tem muita informação para você. Estamos de portas abertas, nos siga nas redes sociais também. Um beijo no coração, a gente se vê por aí. Tchau, até a próxima.